Oi pessoal, mais um podcast Canaltech no ar. E o mercado de smartphones no Brasil pode estar entrando em uma nova fase. Depois de anos vendo praticamente as mesmas marcas dominarem as vitrines, novas fabricantes chinesas começaram a disputar espaço com estratégias cada vez mais agressivas e apostando não só em preço, mas também em inovação, experiência física e inteligência artificial. Mas será que ainda existe espaço para crescer nesse mercado? E o que faz uma marca conseguir conquistar o consumidor brasileiro em um setor tão competitivo? No episódio de hoje, a gente vai entender como a Jovi quer transformar a sua operação no Brasil em uma das prioridades globais da empresa e porque ela acredita que ainda dá para inovar no mundo dos smartphones. Você também vai conferir. Intel prepara plano ousado para tentar retomar liderança contra a AMD, BYD prepara novo rival híbrido para ameaçar o reinado do Corolla e Spotify quer virar rival do Patreon com um novo sistema de assinaturas. Eu sou a Fernanda Santos e esse é o podcast Canaltech. Bora entrar no tema do episódio? E para conversar sobre todo esse movimento, o repórter Léo Miller recebe Jorge Gloss, diretor de marketing da Jovi. Durante o papo, ele explica como a marca nasceu no Brasil a partir da chinesa Vivo Mobile, fala sobre a abertura da nova loja da empresa em Curitiba, detalha os planos de expansão da Jovi pelo país e comenta como a empresa está usando inteligência artificial para melhorar a experiência dos consumidores. Bora ouvir! Olá, ouvinte do podcast Canaltech. Eu sou o Léo Miller, eu estou aqui hoje com o Jorge Gloss, que é diretor de marketing da Jovi, que é a marca que representa a Vivo Mobile no Brasil. Muito bem-vindo, Jorge. Conta pra gente um pouquinho aí sobre você e um pouquinho sobre a Jovi também, que a gente tem uma marca mais ou menos jovem aqui no Brasil. Prazer, Léo. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Como você falou, a Jovi é uma marca jovem aqui no Brasil, apesar do trocadilho. A gente é uma marca que nasceu no Brasil, mas que a gente tem uma matriz chinesa. Então essa história aí vem de quase um ano atrás. A gente lançou a marca no dia 29 de maio, então está quase fazendo um ano. E a origem é da Vivo Mobile Communication, que hoje é a maior vendedora de smartphones da China, a quarta maior do mundo, que está num movimento de expansão global bem constante e agressivo. Então a gente está presente em mais de 60 países e regiões. E, obviamente, né, que o Brasil está nesses planos, é um país que a gente veio planejando a melhor forma de entrar, porque aqui a gente tinha um conflito de marca com uma outra Vivo bem grande que todo mundo conhece. Então, a Jovi surge desse limão, que a gente costuma brincar que a gente fez do limão uma limonada e uma caipirinha, porque já que tinha que trazer para cá, a gente aproveitou e trouxe ela de forma personalizada. Então, a gente tem uma fábrica aqui em Manaus, a gente consegue adaptar a parte do nosso portfólio para cá, atendendo as demandas dos consumidores. Então isso para a gente é muito interessante, é um caso muito à parte do que tem no restante do mundo e que está ajudando a fazer a Jovi ser bem-sucedida aqui na operação brasileira. Legal. Me explica um pouquinho por que vocês escolheram o nome Jovi. Eu sei que é mais ou menos parecido com o Vivo ali, né? Mas conta pra gente qual que é a lógica ali, se tem uma lógica de fato. Tem algumas, na verdade. Tem a história e tem a lógica. Quando a gente começou a selecionar os possíveis nomes para Vivo aqui no Brasil, a Jovi apareceu como uma das opções porque é a nossa assistente pessoal lá na China. Então, quando você interage com o celular da Vivo, você fala, "Hey, Jovi", interage com o celular. Então, por ser uma forma de interação super fluida, super moderna, super atual com as AIs, ela entrou com um nome potencial para a gente. Tem uma questão conceitual, que é o nosso conceito de marca Joy of Living. Então, a gente não constrói uma tecnologia para ser lá só fria, só especificação técnica, mas como que isso traz benefício para a vida do consumidor. E tem uma palavrinha em inglês que é o Joy, que sai disso aí. Então, é o Joyful Vivo, quando a gente junta, vira o Jovi aí na questão conceitual. E aí, somado tudo isso, a gente foi pré-testar com o brasileiro e vieram várias associações, uma que você já fez aqui, inclusive, né, que é a do Jovem, então parece muito forte. Mas, para além disso, é uma marca moderna, fácil de falar, fácil de escrever. Então, tudo isso foi somado e a gente fez vários pré-testes, foram 6 ondas de pré-teste, e a Jovi foi a que apareceu melhor e, por isso, selecionamos ela para ser a nossa marca aqui no Brasil. Que bacana. Agora, eu chamei você aqui para conversar com a gente no podcast do Canaltech porque vocês acabaram de inaugurar uma nova loja física no Brasil, né? Vocês já tinham uma loja em São Paulo e agora vocês estão em Curitiba, né? A segunda loja de vocês foi inaugurada no bairro do Portão, em Curitiba. Me explica por que vocês escolheram esse lugar, né? Essa loja no Portão, aqui em Curitiba, e não em outra grande cidade, por exemplo, sei lá, Rio de Janeiro ou Brasília.
Esse projeto de expansão com a loja própria, como você comentou, em Curitiba, no Shopping Palladium, é a nossa segunda loja própria, ela faz parte de um movimento de expansão maior da marca, porque esse ano a gente já está em 1.800 pontos de venda. Então, a gente começou o nosso projeto de expansão lá no início, quando a gente lançou a marca, e a gente está presente hoje nas maiores varejistas, nas maiores operadoras, em grandes varejistas locais também, e parte do processo era criar lojas próprias, e aí a gente achou que esse ano era o ano onde a gente tinha maturidade para oferecer isso, com uma experiência diferenciada, onde a gente tem controle de tudo que acontece na loja. Então, a primeira foi em São Paulo, a segunda é em Curitiba, e a questão da escolha do Sul é porque na Jovi a gente tem um olhar regional que é muito importante para a operação. Então, a gente tem um olhar cuidadoso e escritórios separados em 9 lugares do Brasil. Lá no Sul, a gente tem Florianópolis e Porto Alegre. E a gente sabe, né, tem aquele conhecimento geral que curitibano é um povo mais exigente. Muito lançamento de produto é feito em Curitiba, etc. Então, a gente levou isso em consideração para avaliar a experiência da loja, para entender o consumidor mais a fundo. E somado todos esses fatores, foi a nossa escolha para ser a segunda loja no Brasil, mas tem outras por vir ainda esse ano, então a expansão não fica restrita a essas duas, não. Legal. Aproveitando que você soltou esse gancho aí, quantas mais ou menos vocês acham que conseguem inaugurar até o fim de 2026? A gente não tem um número fechado, mas a ideia é que a gente tenha pelo menos uma em cada região da Jovi, né? A gente não trabalha com a região geográfica brasileira, então o Brasil tem 5, a gente tem 6, só para começar. Então tem estados que mudam de uma para outra, mas a ideia é que a gente tenha pelo menos uma em cada região para que as pessoas possam ter essa experiência diferenciada dentro da loja. Legal. A forma de escolher essas localidades, assim, esses escritórios que vocês abriram também, e essas regiões do país, é baseado no quê? Assim, é questão cultural ou é questão de poder de compra? Como é que funciona essa divisão para vocês? É tudo isso. Quando a gente montou o nosso planejamento estratégico da companhia, foi ali que a gente começou a fazer a segmentação, entendendo absolutamente todos os fatores que você pode imaginar. Então, desde o tempo para levar um produto da fábrica até as lojas, da capacidade de gestão regional em relação ao tamanho geográfico mesmo das áreas, da importância econômica de cada uma. Então, a gente fez essa segmentação de uma forma onde cada regional tivesse o seu peso e que todas juntas tivessem um peso proporcional e nenhuma ficasse muito pesada ou muito leve nesse sentido. Legal. E me conta um pouco por que vocês resolveram apostar nessas lojas físicas não sei se dá para dizer que a marca é jovem, sim, né? Mas, digamos, vocês acabaram de entrar no Brasil, vocês já estão investindo em lojas próprias, né? Qual que é o papel dessas lojas próprias na construção da marca, assim? Porque eu imagino que vocês estão nessa fase de construção ainda, né? De fazer as pessoas conhecerem. Então, onde que entra a loja física própria nessa estratégia de vocês? Cara, a loja física, ela tem uma importância para a gente, muitas, na verdade. Deixa eu começar pela importância de ter uma proximidade com o consumidor. Então, o consumidor que mora em Curitiba, ele tem um ponto onde ele sabe que tem Jovi, que tem pessoas especializadas, sabem tudo do produto da marca, podem contar com uma assistência, sabem que a gente vai ter ali todo o portfólio de produtos. Então, a gente tem essa questão de inovação, está presente na loja, de serviço, está presente na loja, e da gente ter liberdade também, se a gente quiser fazer algum evento proprietário, fazer alguma ação diferenciada. Então, essa é a ideia de cada uma das lojas, que ela contribui para um posicionamento nosso que tem nos outros 1.800 pontos de venda, que são muito relevantes, pontos de contato, porque para a Jovi o importante é estar próximo do consumidor. Quanto mais próximo tiver, melhor. Então ela faz parte dessa estratégia como um ponto-chave ali pela questão da experiência. Mas tem uma diferença aí, né, entre esses 1.800 pontos de venda de vocês com parceiros e os pontos próprios também, né? Tem uma questão ali de que esses 1.800 parceiros, eles talvez vendam outras coisas, outras marcas concorrentes, então eu imagino que vocês não conseguem garantir que eles sabem absolutamente tudo sobre o produto de vocês, né? Eles sabem muitas vezes, a gente tem promotor para reforçar e ajuda muito. O que muda para a loja própria é que a gente tem liberdade de ter um espaço nosso. Então, como o espaço é nosso, a gente pode fazer o que a gente quiser lá, em todos os sentidos. Então, por exemplo, a gente pode propor uma condição comercial diferenciada. Na nossa loja, os consumidores podem fazer trade-in dos celulares que eles já possuem. Então, isso é avaliado ali de forma super rápida, agilizada, na hora,
você já pode entender ali o valor do teu celular e usar ele ali como uma entrada ali no valor do teu celular. Então, são isso só como um exemplo de ações que a gente pode fazer dentro da loja própria. Nas outras é mais difícil, a negociação é mais morosa, tem várias questões para a gente ir trabalhando, né? Legal. Você falou sobre a questão do trading ali, né? Eu queria falar um pouco sobre esse ponto também, porque vocês chegaram a comentar com a gente que vocês usam uma ferramenta de IA para avaliar o valor dos aparelhos que são levados lá para receber como parte de pagamento em um aparelho novo, né? Me explica aí quais que são os detalhes que essa ferramenta usa, o que ela avalia para, de fato, dar um valor para vocês. A ferramenta, ela avalia o momento que o aparelho está, né? Qual que é a condição de uso e etc, porque a gente sabe que isso impacta e que só o olho humano não é suficiente. Então, a ferramenta, ela traz essas informações do aparelho, tecnicamente, para que a gente avalie, já entenda o preço na hora e a gente consiga precificar e não precise ficar esperando uma validação maior. Então, ela vem aí para automatizar e facilitar a experiência do usuário. E como que funciona isso? A pessoa leva lá o aparelho para fazer o trading, né? Digamos que eu tenho um aparelho de uma marca X e o modelo Y, e daí vocês entram no próprio computador lá da Jovi, da loja, e ele, sei lá, cospe as informações que você quer, ou você instala um aplicativo no celular da pessoa para fazer uma avaliação, assim, como é que é? Os detalhes exatos eu não tenho, mas basicamente você pluga ele no nosso sistema de informações e ele capta ali do DNA do celular o momento que ele está de uso, e com isso a gente consegue fazer a avaliação. Legal. E como é que está a estratégia não, como é que está a performance da loja de vocês em São Paulo já, né? Vocês já receberam, sei lá, muitos visitantes, já fizeram eventos lá, como é que tem ido? Vai muito bem, então ele, como foi um projeto pioneiro, foi ele que começou o processo de expansão, e como a gente está indo para Curitiba, dá para ver que é um movimento que está tendo sucesso. A nossa inauguração marcou um processo bem relevante para a empresa, com essa autonomia, né? A gente, quando fez o lançamento, levou o Cafu para abrir lá, fazer um barulho, fazer um movimento interessante para a marca. Isso vem acontecendo com frequência agora com Curitiba. A gente pretende dar próximos passos nas próximas regiões no futuro breve. Tá. E me diz assim, se eu comprei um celular da Jovi e, sei lá, eu quebrei a tela, derrubei e quebrei a tela, dá para levar nessa loja, eles trocam a tela, fazem na hora, mais rápido do que mandar na garantia, como é que é? Dá, inclusive a gente tem garantia, né, em alguns dos aparelhos que são vendidos, e a pessoa pode usar a loja como um ponto de manutenção. Então ele funciona muito bem para essa iniciativa e para facilitar a vida ali, principalmente dos curitibanos. Legal. E aí a recepção do consumidor brasileiro para os produtos da Jovi até agora, né, em específico ali, quais celulares você acha que as pessoas gostaram mais, o que elas elogiaram, o que elas pedem que vocês mudem? Conta um pouquinho sobre como tem sido esse primeiro ano. A Jovi tem o consumidor muito como foco. Então, mais do que análise de mercado, as análises internas, a gente coloca o consumidor no centro das decisões. Então, quando a gente coloca o aparelho na gôndola, ele já foi muito bem pensado em relação às especificações técnicas, etc. E cada um tem o seu diferencial. Então, quando a gente vai para a Y, ele tem uma bateria ali que às vezes dura 2, 3 dias, né? Só apresentando um pouco mais a fundo a nossa linha de produto, para quem ainda não conhece, a gente tem a linha Y, que é a linha de aparelhos de entrada da Jovi. Depois a gente vai para a linha V, que são os nossos intermediários premium, o foco é fotografia. E em breve a gente vai estar lançando aí a linha X no Brasil, que são nossos produtos super premium. Então, normalmente, lá fora, os aparelhos da Vivo são eleitos como os melhores lançamentos do ano. Assim. Então, tem uma expectativa grande do consumidor desde que a gente chegou, e finalmente a gente vai poder entregar. Mas dos aparelhos que já estão nas gôndolas, eu posso dizer com tranquilidade que todos são um sucesso, com esses dois principais diferenciais. Assim, Y olham muito para a bateria e V olham muito para a câmera. E você comentou sobre a linha X aí, inclusive, né, que é uma linha que tem vários sucessos já na China lá. Inclusive, o mais recente, que eu acho que é o X300, se eu não me engano, você consegue acoplar um acessóriozinho de câmera ali atrás, né, para deixar a lente alcançar mais longe com o zoom, né? Você acha que isso vai ressoar com o pessoal aqui no Brasil? Esses acessórios, a galera acha que tem interesse em comprar? O que vocês já entenderam do público nesse sentido? Lá fora, a linha X é uma linha bem robusta, com vários aparelhos. Então, o que a gente já pode confirmar é que a gente vai trazer a linha X, mas exatamente qual, vocês vão descobrir em breve. Então, mas o que a gente pode já antecipar é que
todas essas inovações que são presentes, tanto de acessórios quanto de funcionalidades, ela tem uma aceitação muito, muito legal do brasileiro, porque a gente entende que eles sentem falta desse tipo de inovação. Então, quando a gente mostra a capacidade de câmera, de zoom, de qualidade, nem precisa chegar nos acessórios para já ter essa percepção de qualidade final. Mas, obviamente, o acessório ele impacta e as pessoas, quando testam, ficam maravilhadas. Então, a linha X ela vem para trazer o que a gente tem de melhor no mundo e para exemplificar que a Jovi realmente veio para ficar, veio para trazer o de melhor para o Brasil, porque hoje é um mercado-chave para a companhia. Quando a gente pensa nas marcas que são mais estabelecidas no Brasil hoje, que já estão há décadas aqui, a gente vê que elas estão produzindo celulares ali de uma maneira, digamos, uma estratégia mais segura, né, de entregar incrementos e melhorias pequenas ali de um ano para o outro. Não é aquela história de não mexer em time que está ganhando, né? E você está falando aqui para mim justamente que vocês estão a fim de correr riscos aí, né? Entregar essas coisas diferentes, inclusive acessórios para o celular que você consegue melhorar o zoom ali da câmera, né? Vocês assumem essa posição assim de a gente tem que ser o inovador desse mercado aqui, porque esse mercado talvez esteja um pouco estagnado? Qual que é o sentimento assim, né, nessa área? Muito. Pesquisa e desenvolvimento foi o que fez a Vivo, a nossa matriz, se tornar referência no mundo. Foi o que fez a gente chegar lá no primeiro lugar na China, primeiro lugar na Índia também, quarto lugar no mundo. A gente sempre veio trazendo inovações técnicas que trazem um diferencial concreto aí para as pessoas. Então, acho que dá para colocar tranquilamente a Jovi nessa posição. E a gente já trouxe algumas, né, para trazer como referência. Quando você desbloqueia o teu celular usando a digital, o primeiro celular que trouxe isso foi o Vivo. Quando você vai para a nossa linha do V50, nosso primeiro aparelho lançado no Brasil, ele já tinha uma câmera da Zeiss, que é uma parceria exclusiva nossa no mundo. Todos os nossos aparelhos têm bateria Blue Volt, que é uma bateria mais fina e com maior capacidade e que carrega mais rápido. Então, no dia a dia, quando você vai usando os aparelhos, você vai tendo contato com essas inovações e você pensa, como que eu vivia sem essas maravilhas aí até agora? Cara, e assim, para terminar, me diga o que você precisa dar um check ali na sua lista daqui, sei lá, 2, 5 anos, para você dizer, a gente conseguiu de fato ter uma marca de sucesso aqui no Brasil com a Jovi. O que precisa acontecer para vocês falarem, a gente de fato conseguiu estabelecer a marca aqui? Acho que não precisa esperar 2 anos, não. Acho que a gente já pode falar com orgulho aí que construiu uma marca e um negócio de sucesso. Os grandes números nossos já mostram isso, né? A gente tem mais de 1.000 funcionários já no Brasil, a gente tem mais de 1.800 pontos de venda. O nosso último aparelho, no lançamento, vendeu 40% mais que a versão anterior. Então, todos os números mostram, consequentemente e constantemente, ganhos e melhorias. Óbvio que tem um caminho muito grande aí até a gente estar entre as líderes de mercado, mas a gente acredita que o caminho que a gente já está trilhando é um caminho de sucesso. Então, é só manter o ritmo, manter a constância, continuar trazendo inovação e aparelhos referência aí para os consumidores, que a gente chega lá. A matriz chinesa tá feliz com vocês, então. Tá demais. Quando tiver a oportunidade de vir aqui conhecer, inclusive tem muitos chineses no escritório, a gente tem muito brasileiro, tem uma sinergia bem interessante. E o contato com a cultura chinesa é muito interessante, assim, de ser explorado, a forma como eles pensam, como executam o trabalho. Eu costumo brincar que o chinês opera no gerúndio. Então é muito difícil que a gente fale assim, não, a gente teve um planejamento e agora vamos executar. É um planejamento e execução ao mesmo tempo, em tempo real. Então, as coisas mudam muito rápido. Como eu falei, esse ano a gente lançou 10 aparelhos já no período de 1 ano. Você muito bem observou, com inovação, né? A gente não vai ali pelo caminho mais fácil, a gente vai tentando trazer novidade, vai achando novas coisas para trazer e oferecer para o mercado. Então, as pessoas já têm muitas referências legais aí sobre a Jovi e vão ter muito mais aqui para frente. Jorge, foi muito bom ter você com a gente aqui no podcast Canaltech. Seja muito bem-vindo agora e nos próximos episódios também. E até a próxima. Obrigado, Léo. Agradeço. E fica o convite aí para quem quiser conhecer a Jovi mais de perto. Pode ir na nossa loja em Ibirapuera, em São Paulo, ou na loja do Paládio, em Curitiba. E vamos agora para o Giro de Notícias.
E um vazamento revelou que a Intel prepara uma estratégia ousada para tentar recuperar espaço perdido para a AMD nos próximos anos. O plano inclui novas gerações de processadores, mudanças na arquitetura dos chips e até uma parceria com a Nvidia. Outro ponto importante é que a Intel pretende manter o mesmo socket por mais tempo, facilitando upgrades e tentando responder uma das maiores críticas feitas pelos consumidores nos últimos anos. E depois do sucesso do King, a BYD já prepara um novo sedã híbrido para disputar espaço diretamente com o Toyota Corolla. O modelo aposta em consumo baixíssimo, autonomia de mais de 2.000 km e preço competitivo para tentar mexer ainda mais no mercado. O carro usa a nova geração da tecnologia híbrida da BYD e reforça a estratégia da marca de conquistar consumidores que ainda não querem migrar totalmente para os elétricos. Na prática, a montadora chinesa quer aumentar a pressão sobre marcas tradicionais como Toyota e Honda no segmento de sedãs médios. O Spotify quer virar muito mais com o aplicativo de música. A plataforma está testando um novo sistema de assinaturas pagas para criadores de conteúdo, entrando na disputa direta com o Patreon. A ideia é permitir que artistas e podcasters ofereçam episódios extras, bastidores, vídeos e conteúdos exclusivos diretamente dentro do Spotify. A movimentação mostra que a empresa quer transformar o aplicativo em uma plataforma completa de comunidade e monetização, acompanhando a corrida das Big Techs pelo mercado de criadores de conteúdo. Então é isso, o podcast do Canaltech fica por aqui. Aproveite para seguir o Canaltech nas redes sociais e deixe uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. Este podcast foi roteirizado e apresentado por Fernanda Santos e contou com reportagens de Rafael Janotti, Paulo Amaral e Marcelo Fischer. A trilha sonora é do Guilherme Zomer, a edição de Julie Cruz e a arte da capa é de Eric Teixeira. Você escuta o podcast do Canaltech de segunda a sábado. Até mais!